Marcelo Grácia da Nória. Colli vai estar aí palestrando sobre o tema lubrificante, aliado ou inimigo da boa lubrificação. Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo, terceiro ano que a gente está aqui com a Lubrigrax, acredita no projeto de vocês, Carlos. O treinamento que a gente está oferecendo vem um pouco em linha com o que está sendo pedido pelo mercado. É um curso especializado, o curso chama-se Tudo sobre Lubrificação de Máquinas. É um curso de 4 dias e meio. E também, Carlos, ele prepara o candidato para uma certificação internacional. A gente está reclamando que o lubrificador é graxeiro, é faxineiro. A gente já tem uma visão um pouco diferente. Se você investir nessa mão de obra, você consegue ir com uma certificação internacional. Eu trouxe aqui um broche, que é um broche do ICML. Tem 5.000 pessoas no mundo que conseguem um título desse. Então, gente, quem é da área, quem acha que isso é importante, agrega valor, saiba que existe uma certificação internacional em lubrificação. E esse curso, de novembro, prepara para essa certificação. Bom, pessoal, serão sorteadas 3 vagas. A primeira com 30% de desconto, a segunda 60% e a terceira com 100%. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Carlos. Bom, boa tarde. Quando a gente volta para um lugar pela terceira vez consecutiva, é sempre um desafio maior, porque a gente não pode repetir a palestra e a gente fica sempre com aquela ideia de fazer algo diferente. Então, em primeiro lugar, eu queria falar para o Ayrton que eu concordo com tudo que você falou. Assina embaixo. Mas a gente vai nessa palestra, Ayrton, até em consideração ao público, que não é um público altamente especializado, eu pensei em falar alguma coisa de fácil entendimento, principalmente para o pessoal químico, que são os fornecedores de insumos. Então, a gente não entrou muito pesado na parte técnica da lubrificação. Isso a gente vai deixar para o curso da Nória. Aqui a gente vai falar um pouquinho, gente, de como que é essa interface lubrificante-lubrificação, que eu acho que é bacana a gente também refletir um pouco sobre isso. Então, concordo com tudo que você falou, mas aqui a gente vai falar um pouquinho diferente sobre o mesmo assunto. Então, aqui tem um pouquinho da minha carreira, eu já trabalho com isso há 25 anos, sou petroleiro de origem, comecei na Shell, tive uma boa experiência no mercado de varejo, caí para a área de serviços. Quando era engenheiro da Shell, eu sempre me perguntava como é que é do outro lado, como é que é a parte da lubrificação, como é essa prática da lubrificação. E acabei indo para essa área de lubrificação, trabalhei com serviços, filtragem, análise de óleo. Conheci a filosofia da Nória em 2006, fui funcionário da Nória, hoje eu sou franqueado do Brasil da Nória, a gente tem muito orgulho disso, porque acima de tudo é um trabalho, gente, de mudança de conceito, de transformação cultural, um pouco do que foi falado pelo Ayrton. A Nória, a gente é uma multinacional americana, ela não vende produtos, não vende serviços, na verdade a gente trabalha com o conceito de confiabilidade na lubrificação, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado a escutar. Então, o que a gente vende? Conhecimento, na base de treinamentos, consultorias, projetos. Hoje a gente está presente no mundo inteiro e no Brasil, o representante oficial é a Confialub, a empresa que eu represento. Todo ano tem um evento internacional, que esse ano, por exemplo, foi em Indianápolis. Essa foto que está meio escura aqui, na verdade, sou eu. Eu fui um dos palestrantes, era o único brasileiro em Indianápolis, em 2012. A gente foi mostrar um estudo de caso no segmento de mineração, é o maior evento de lubrificação do mundo. Não sei quem já ouviu falar, todo ano tem uma feira internacional de lubrificação nos Estados Unidos, que é a Feira da Nória, um dos eventos mais importantes do nosso segmento. Essa é a certificação, Carlos, que eu estava comentando. O Ayrton bem lembrou, existe uma iniciativa da Abraman, que é o mecânico lubrificador, mas que infelizmente teve pouquíssima adesão no Brasil. Quando você fala em Estados Unidos e Europa, pessoal, é impossível uma pessoa trabalhar em lubrificação se não tiver um título, uma carteirinha dessa. Porque lá eles acreditam que um lubrificador ele agrega valor à produção e à manutenção. Então eles pegam o melhor mecânico, Carlos, e transformam em lubrificador. Totalmente contrário do que a gente vê no Brasil, que lubrificação é castigo. Então o conceito, de novo, Ayrton, está errado. Então a gente tem que, aqui no Brasil, e referenciando o doutor Osíris, tem que mudar conceito. E eu acho que nesse ponto a gente tem que olhar para o modelo americano. E eles estão fazendo isso lá. Eles pegam o melhor mecânico, o cara da preditiva, o cara que conhece a máquina, esse cara vai salvar os meus equipamentos. Esse vai ser o lubrificador. Acho que um pouco dessa ideia a gente precisa pensar aqui no Brasil e adotar como padrão.
Meu roteiro, gente, é um roteiro simples. A gente vai falar um pouco dessa questão lubrificante e lubrificação. Procurei trazer uma coisa bem simples, bem didática. Acho que a lubrificação, infelizmente, ela tem um ranço que tem a ver com o que o colega falou, não tem formação de engenheiro em escola de engenharia. Então, ela pega toda a parte ruim da manutenção e sobra para a lubrificação. O lubrificante ele entra como um salvador da pátria. Às vezes ele não consegue fazer muita coisa, porque, de novo, a aplicação e as práticas de lubrificação levam esse bom lubrificante, né, a perder seu desempenho. Vou falar um pouco da interface e vou falar de um conceito de confiabilidade, que é o conceito moderno, que a gente tenta passar para o mercado, que lubrificação bem feita agrega confiabilidade. Por incrível que pareça, gente, se a gente for falar lubrificante, lubrificação, tem muita gente que acha que é tudo a mesma coisa. Ninguém consegue diferenciar o produto lubrificante, seja ele sólido, líquido, pastoso. Vocês estão bem acostumados, porque vocês são fornecedores de insumos, de matérias-primas. Alguns aqui são fabricantes de lubrificantes. Com a atividade de lubrificação. A atividade de lubrificação é diferente. É aplicar, é verificar a cadência, a quantidade, ver se o lubrificante está chegando, é monitorar. É completamente diferente. Mas muita gente acha que ainda é parte do mesmo pacote. E eu vejo diferenças significativas entre esses dois pontos. Por exemplo, lubrificação muitas vezes é confundida com um componente. Então, por exemplo, se fala muito, o meu mancal está lubrificado, o meu motor está lubrificado, o meu redutor recebeu um determinado lubrificante. As pessoas usam o componente para se referir à lubrificação. É um conceito muito normal que a gente encontra no mercado. Então, o próprio componente que recebe o lubrificante, ele é confundido com a ação de lubrificação. Lubrificação, gente, muito fácil de falar. Lubrificação todo mundo sabe o que é. Eu não recomendo que vocês entrem no Google e escrevam a palavra lubrificação. É perigoso demais. Vai vir muita coisa que não presta. Não façam isso. Tá? Mas lubrificação, gente, fácil de falar, muito difícil de ser bem feito. A chance de você achar que está lubrificando bem e partir para um crime contra o componente que está recebendo lubrificante é muito grande. Essa interface, né, ela é muito mal feita, infelizmente. Mais fácil de ser alvo de dúvidas do que de elogios. Quando há uma quebra, quando há um problema, na maioria das indústrias que eu conheço, sem chance de se defender, o problema é o lubrificante, é a lubrificação ou é o lubrificador. É o primeiro acusado. Ele apanha antes de ter a chance de se defender. Essa é a visão que eu tenho, infelizmente. Ele é acusado sem ter, às vezes, nada a ver com a culpa. Às vezes um problema é de projeto, é um problema de folga, coisa que a mecânica se equivocou, sobra para o lubrificador, sobra para a equipe de lubrificação. É como se fosse um tribunal na qual ele não tem chance de defesa. Primeiro ele vai ser totalmente condenado para depois, se houver chance, ele vai tentar se defender. É assim que eu vejo a questão da lubrificação. Se as coisas vão mal, a culpa é da lubrificação. Infelizmente, esse é o modelo, gente, que a gente escuta na maioria das empresas. Lubrificação tem uma péssima fama no mercado. Acho que vocês conhecem, ou já viram falar. Esse é o nosso amigo, também conhecido como meloso, graxeiro, Zé da Graxa. Esse é um profissional de lubrificação que tem que agregar confiabilidade nas nossas máquinas. Estou apresentando para vocês. Essa é a visão, gente, distorcida de um profissional de lubrificação na maioria das empresas que a gente conhece. No momento da falha, a primeira a ser acusada. Então, independente se aconteceu um problema de projeto, de aplicação, até mesmo de qualidade de produto, que pode às vezes acontecer, a lubrificação, gente, ela é condenada, ela é acusada, ela não, como eu comentei, ela não tem chance de defesa, ela é sempre a primeira vítima, e esse modelo precisa ser mudado. Uma boa notícia, gente, lentamente, até por influência dos Estados Unidos, da Europa, né, já existem profissionais de lubrificação, o conceito está mudando, acho que ainda no Brasil a gente tem muita coisa para fazer, a coisa é lenta, mas já se pode falar em técnico de lubrificação, um melhor mecânico, um cara que tem uma certificação internacional, um cara que tem reconhecimento.
aos poucos, a gente acredita nesse modelo, gente. A gente está tentando, pelo menos há 6, 7 anos, trazer esse modelo do Brasil. Quando eu entrei na Nória, o meu diretor falou assim, poxa, Marcelo, eu falei, mas, diretor, isso não vai funcionar no Brasil. O Brasil é subdesenvolvido, as pessoas não têm estudo. Aí ele falou, olha, se você acredita nisso, seja você a pessoa que vai mudar o mercado do Brasil. E cá entre nós, eu acredito, gente, e que isso, aos poucos, uma velocidade pequena, está mudando. Eu acho que esse é o único caminho, a gente especializar essa pessoa. Se a gente acredita que a lubrificação agrega confiabilidade, e a gente viu que agrega, o cara que faz o serviço, ele tem que ser um cara especializado. Tanto que esse é o selo do ICML, que é uma das entidades que a gente, de certa forma, tem uma aliança, porque a gente treina pessoas para ganhar esse título. No curso que vocês vão fazer, que pelo menos a pessoa que for premiada, vai ter chance de submeter a um exame internacional no dia 10 de novembro, que a gente espera que passe, né? Não é tão difícil, mas também não é tão simples. Depois a gente pode dar mais detalhes. Muitas vezes eu me perguntava, principalmente no começo de carreira, né? Quando eu comecei, meus primeiros dias, meus primeiros anos de companhia de petróleo, né? O que seria uma boa lubrificação, né? Eu tinha muita vontade de saber o que acontece dentro da máquina. A gente escutava falar, o lubrificante é o sangue da máquina. É o sangue mesmo? Então como que é esse sangue dentro da máquina? Como que uma máquina se sentiria bem lubrificada, mal lubrificada? Eu tinha essa pergunta, né? Então, por exemplo, o que passaria no interior de uma máquina mal lubrificada? Né? Que é a realidade. Eu não sei quantos aqui estão familiarizados, gente, mas por inúmeras razões que a gente não vai discutir agora, que não dá tempo, o óleo lubrificante novo e possivelmente a graxa nova, ela é entregue suja, do ponto de vista de confiabilidade, de folgas. E não é porque o fornecedor, e eu tenho vários amigos em companhia de petróleo, joga a sujeira dentro do óleo, joga a sujeira na graxa. É questão de processo, gente, é questão de embalagem, de logística, armazenagem, mas o produto chega sujo. Então, um usuário que tem um conceito de confiabilidade mais ou menos avançado, ele tem que filtrar o óleo novo. Não sei para quantos essa informação é novidade ou não, mas nos nossos clientes, nos nossos treinamentos, a gente sugere que as empresas filtrem o óleo novo. Não dá para filtrar graxa porque é um pouco mais difícil, mas seria interessante que se fosse filtrada também. Então, por exemplo, a armazenagem inicial, uma questão do cliente, mas contribui, gente, muito para a boa lubrificação. Então, por exemplo, você vê absurdos como esse, ó, o cara chegar numa sala de lubrificação e ainda mantém o local limpo. Cadê o 5S que o Ayrton falou? Cadê o senso de organização, de limpeza? Poxa, o cara não tem um mínimo de cuidado com o lubrificante, imagina dentro da máquina como é que vai ser. Então, já na base, gente, na cozinha, o problema já está aparecendo, já está transparecendo. Imagina, o que diria dentro da máquina? Como estaria a situação? Eu me perguntava, né? O óleo é o sangue da máquina. Então, como é que seria esse sangue aqui? Então, esse cara aqui está com febre, porque se o sangue está doente, está contaminado, está sem aditivo, está com água, está com partícula, esse cara está com febre. Esse aqui, então, chorando, vazando, tem algum problema aqui. O sangue está contaminado, a máquina está doente. Esse é o conceito. Teoricamente deveria ser assim. Por exemplo, como que um redutor se sentiria recebendo sangue contaminado? Essa prática aqui que a gente fez em forma de quadrinhos, a gente acabou de lançar um desenho em quadrinho para uma mineradora, que ela tinha dificuldade de passar a lubrificação para o chão de fábrica, que é mais ou menos o que foi discutido. Então a gente fez um desenho em quadrinhos para essa mineradora. E eu estou passando alguns slides do trabalho que a gente fez. Então, por exemplo, esse cara está recebendo óleo, abrindo a máquina, recebendo óleo sujo. Seria praticamente, né, ele está recebendo uma dose de sangue contaminado. Olha a cara do redutor. Será que ele está gostando disso? Ele vai pagar para você, né, com quebra, com parada de máquina, com perda de disponibilidade, com manutenção corretiva. É o preço que ele vai cobrar por essa atitude. E ninguém se dá conta disso. Mancar lubrificado, será que ele está feliz? Eu acho que não, né? Esse aqui está um menino com calor, esse aqui está um pouquinho triste, sem contar os vazamentos, né, o desperdício. Esse lubrificante vai para o solo, se ele não for biodegradável.
é crime ambiental, sem contar risco de acidente. Quer dizer, isso normal, todo mundo acha normal uma prática dessa, né? Ou seja, tudo isso, gente, tem a ver, né, estão nos bastidores da lubrificação e todo mundo acha normal esse tipo de prática. Por que a lubrificação não podia ser assim? Ó? Máquinas felizes, máquinas contentes, lubrificante filtrado, uma máquina chamada blindada, que é um termo que a gente usa para dizer que uma máquina está protegida. Ou seja, as inspeções, as verificações, as trocas de óleo, as tomadas de amostra, são todas feitas com a máquina hermeticamente. Você tem que fazer isso. Comentava com um colega, né? Como que você faz uma amostra de óleo? Hoje a melhor prática de tomar uma amostra, gente, é tirar essa amostra da máquina sem abrir a máquina. Mas isso o fabricante de máquina não te ajuda, você tem que ir lá e inserir um acessório. Então a lubrificação, gente, poderia ser desse jeito, com máquinas felizes, de bem com a vida. Mas tem a parte positiva. Alguém, lá atrás, muito bem intencionado, inventou os lubrificantes. Agora, os lubrificantes vêm para resolver todos os problemas da má lubrificação. Vocês concordam? É isso? O que vocês acham? Lubrificante está aí, ainda mais se for sintético, hein, que não carboniza, hein? Fantástico. Acabaram, os meus problemas acabaram. Vamos lá. Lubrificantes. E esse cara lá atrás, quando ele lubrificava a carroça dele, ele já pensava nisso. Será que é isso mesmo, gente? Na verdade, gente, imaginava-se que o lubrificante, né, resolveria todo o problema de lubrificação. Essa era uma ideia que muitas vezes algumas pessoas acreditam. Olha, coloca esse lubrificante sintético, que ele vai resolver seus problemas. A gente ainda escuta esse tipo de promessa. Né? Mas, na verdade, gente, um lubrificante, para ele funcionar dentro do equipamento, ele precisa de alguns pré-requisitos. Ó. Por exemplo, a questão de armazenagem inicial tem que ser bem feita. A questão da forma como ele é aplicado. Vocês estão vendo isso daqui? Ó? Não sei quantos se surpreendem com uma foto dessa. O lubrificante está sendo filtrado num circuito fechado, como se fosse uma hemodiálise. Isso aqui, gente, não é um luxo, não é uma particularidade, é uma necessidade. O óleo vem sujo. E ele precisa ser mantido limpo. Aqueles 12 milhões de reais, né, que o Ayrton comentou, são perdas tribológicas, Carlos. Tem a ver com desgaste abrasivo, fadiga, corrosão. Tem a ver com partículas que estão nas máquinas também. Então, gente, para o lubrificante funcionar, tudo isso aqui tem que estar dentro do padrão. Procedimentos, equipamentos, sistema de gerenciamento, software, atitude. Os lubrificantes, gente, tem que ser mantidos na máquina seco, frios, limpos, desaerados. Aqui a gente tem uma ideia, ó, lubrificante novo. Isso aqui não é invenção, isso aqui é foto real. Quem tem um ensaio de membrana pode confirmar o que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é óleo novo. Isso aqui é um óleo razoavelmente contaminado. E esses dois aqui são óleos filtrados. Pergunto para vocês, qual dos 4 aqui vai contribuir para dar maior confiabilidade para uma máquina? Um óleo totalmente contaminado ou um óleo limpo? Essa é a ideia, gente. Né? Você escolhe a qualidade do sangue que você quer lubrificando seu equipamento. Os lubrificantes, gente, eles têm que estar dentro de uma quantidade certa, eles têm que ter requisitos de qualidade, viscosidade, embalagens, serviços, preço certo, isso todo mundo sabe. Esses seriam os certos dos lubrificantes. Né? Muita gente, cai num conceito, na falsa promessa que o lubrificante especial ele vai resolver todos os problemas. Isso não é uma verdade. Um lubrificante especial, por exemplo, mal armazenado ou contaminado, ele perde praticamente toda a sua eficiência. Todo mundo está cansado de saber que alguns sintéticos em contato com a água, eles perdem totalmente a sua lubricidade. Né? Alguns aditivos, como por exemplo ZDDP, todo mundo sabe, contato com água, ele gera ácido sulfúrico, bactéria, borra. Quer dizer, o cara que estava ali para te defender, ele vira seu inimigo. Então não adianta ter um super lubrificante se a lubrificação não é boa. E às vezes as pessoas se esquecem disso. Lubrificante, gente, tem que ser especificado, tem que ser padronizado. Isso aqui é um modelo, né, que a gente, como consultoria independente, usa
para se referir ao mercado de lubrificantes. Eu não posso falar em marca, mas eu posso falar em códigos, eu posso falar em desempenho, eu posso falar em ensaios de performance, eu posso falar em uma série de atributos, eu posso falar em etiquetas, em norma ISO 6743. Isso é um padrão que a gente costuma utilizar para conversar com o mercado de lubrificantes. Na verdade, gente, a boa lubrificação você tem que encontrar na cadeia de lubrificação. Toda a cadeia ela envolve o lubrificante. Desde a compra, recebimento, inspeção, aplicação, até o descarte, como foi comentado. O que as pessoas esquecem, gente, é que o lubrificante, dentro da máquina, ele precisa de uma gestão de controle de contaminação. Sem essa gestão de controle de contaminação, gente, grande parte da eficiência dele vai ser anulada. E essa gestão de controle de contaminação, ela começa com uma boa armazenagem. Isso aqui que vocês estão vendo é a aplicação de 5S. É o básico, gente, é ter alguma organização. Esse equipamento que vocês estão vendo, bonito, né, que antes a gente via foto só dos Estados Unidos, esse equipamento já tem no Brasil. Você consegue filtrar o seu óleo sem contaminação antes de aplicar na máquina. Quer dizer, hoje já estamos numa outra realidade, por isso que eu sou um pouco, vamos dizer assim, cético em relação a esses comentários, que eu vejo algumas boas iniciativas que o mercado está mudando. Por exemplo, hoje uma máquina, gente, ela tem muitos acessórios que podem ser incorporados. A máquina virgem, ela não vem, mas hoje você tem uma série de acessórios de baixo custo que você implementando, como respiros, engates rápidos, sistemas de filtração offline, pontos de coleta. Se você consegue, por exemplo, manter essa máquina blindada, a garantia que você vai ter uma boa lubrificação é enorme. Aqui um outro exemplo, um sistema hidráulico blindado. Esse eu vejo que é o futuro da lubrificação. É você dando a chance para o lubrificante fazer a função dele, desde que ele seja mantido seco, frio e limpo. Acho que aí sim, toda a tecnologia que está sendo oferecida, que está sendo vendida, ela se potencializa, desde que ele consiga fazer a função dele dentro da máquina. E por último, gente, a questão do monitoramento, né? Não dá para se falar em boa lubrificação, numa boa interface, se o lubrificante não for medido, né? O que não se mede não se gerencia. Peter Drucker falava isso, né? Quer dizer, como é que você vai querer saber se a lubrificação está boa se você não está olhando para o seu lubrificante? Então é uma questão extremamente importante. Eu estou gordo ou estou magro? Eu não sei, sobe na balança. Faz o regime, mas sobe na balança. É mais ou menos isso. Então, as pessoas às vezes esquecem disso. Aí, gente, caminhando para o fim, eu preparei essa tabelinha. Ó. Eu comecei a pensar, poxa, o objetivo de tudo aqui é aumentar a confiabilidade. Como é que eu aumento a confiabilidade dessa cadeia? Por exemplo, um lubrificante mal especificado, viscosidade errada, aditivação errada, mal armazenado, mal aplicado, sem monitoramento, sem descarte. Prática ruim. Aí eu tenho uma lubrificação, gente, por exemplo, sem procedimentos, sem critérios, sem software, um profissional mal treinado, tudo o que vocês viram da parte negativa. Com certeza, a minha confiabilidade é baixa. Ela vai ser tão baixa que a gente não consegue nem enxergar. Lubrificante e lubrificação, a verdade estão o quê? Principalmente o lubrificante, né? Um grande inimigo. Ele não está agregando nada no nosso processo. Mas eu posso mudar. Eu posso, por exemplo, ainda manter o meu lubrificante do mesmo jeito, mas agregar valor na lubrificação. Procedimento, profissional, máquina blindada, software, gestão. Aí eu começo a ter um certo equilíbrio. E a confiabilidade? Aumenta ou diminui, na opinião de vocês? Ela fica, vamos dizer assim, indefinida. Vai depender muito, caso a caso, tanto aqui, quanto nesse caso aqui. O lubrificante continua sendo o inimigo da aliança lubrificante e lubrificação. Aqui, por exemplo, acertei o lubrificante. Bem especificado, viscosidade certa, pacote de aditivos, aprovação, bem armazenado, filtrado. A lubrificação continua ruim. Mesmo conceito, gente. A confiabilidade fica indefinida. Porque eu tenho, mas o meu lubrificante, ele está contribuindo. Ele é um aliado da boa lubrificação. E aqui, gente, para finalizar, o que a gente quer, de fato,
O que a gente prega, né? É o lubrificante bem especificado com as boas práticas de lubrificação. Aí sim você potencializa, a confiabilidade fica tão grande que você não consegue nem, ela não cabe na tela. É isso que o gestor deve buscar. Potencializar o lubrificante com os procedimentos de lubrificação. Assim, o lubrificante é um grande aliado da lubrificação. Ele deixa de ser inimigo e para ser um mocinho da história, né? Ou seja, as pessoas se acostumaram a ver a lubrificação, gente, com foco completamente corretivo, o foco do improviso mal treinado. Ou seja, a gente tem que se acostumar a ver a lubrificação com orgulho, como uma fonte de ganho e não de perda. Então as pessoas têm que mudar o modelo mental, é um processo de transformação, você tem que sair daqui para cá. Então eu concordo, a cabeça do gestor, os casos que a gente tem de sucesso no Brasil, gente, é que a gente encontrou gestores que toparam sair dessa situação para outra, mas são poucos ainda. Então a gente tem que, na verdade, mudar o mercado, porque o resultado, com certeza, é muito interessante, né? Tem que existir esse equilíbrio lubrificante e lubrificação. Acho que esse é o segredo. Você não pode só trabalhar lubrificante, você tem que trabalhar lubrificação também. Essa é a ideia, né? O bom lubrificante com a boa lubrificação. Essa é a questão que a gente defende, tá? Para a gente fechar a apresentação, né? Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, mas as mais inteligentes, mas sim as que se adaptam às mudanças. E o que a gente está falando, gente, é de um trabalho de mudança. Você não consegue sair de um estágio para o outro sem uma transformação cultural razoavelmente rígida, agressiva, né? Então, agradeço a atenção, estou deixando meu contato, tá? Meu e-mail, meu telefone. Obrigado, viu?